Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa conversa significativa que hoje tem como tema Em Busca do Seu Verdadeiro Eu, encontrando o seu verdadeiro eu, conhecendo o seu verdadeiro eu. Nós temos um desafio de uma vida que é um desafio importantíssimo, né? Parece estranho isso, mas é nos conhecermos. Sabemos quem nós somos, conhecemos a nossa essência. E ao conhecermos essa nossa essência, conhecemos quem é essa pessoa que habita dentro de nós, parece até um paradoxo, né? É como se nós estivéssemos falando de uma outra pessoa que não somos nós, mas interessantemente nós habitamos um corpo, uma realidade física a partir de uma dimensão espiritual. Nós temos uma alma, um espírito, algo que está conectado intimamente ao nosso corpo, que é a nossa verdadeira essência, que é quem pensa, fala, age, toma decisões, vive. Mas, estranhamente, às vezes nós passamos uma vida inteira sem sabermos realmente quem nós somos. E hoje eu quero explorar um pouco esse tema com vocês, para que a gente possa ver algumas dicas de como é que a gente descobre, né? Qual é a nossa verdadeira essência, quem nós somos na realidade, quem é que habita essa realidade física, que não é somente uma massa de músculos, ossos e neurônios, mas que é alguma coisa de muito fantástica, né? Então vamos mergulhar um pouco nisso. Um pensamento que eu quero compartilhar com vocês é que o maior prejuízo que nós podemos ter, a maior perda que nós podemos ter, é passarmos uma vida sem sabermos quem nós somos. Esse é o nosso maior prejuízo. Passar por uma vida com uma total ignorância do nosso ser, de quem nós somos, quais são as nossas potencialidades, qual é a nossa verdade. Quando nós passamos uma vida sem percebermos isso, essa foi a maior perda que nós podemos ter. É a maior perda que podemos vivenciar. E, por outro lado, a gente vai dizer, tá bom, mas então como é que eu posso saber quem eu sou? Eu diria a primeira dica. A melhor forma de você saber quem é você servindo a humanidade, servindo a sociedade. É a atitude de servitude. Paulo Freire, grande educador brasileiro de renome mundial, talvez muito mais reconhecido no exterior do que reconhecido aqui no Brasil mesmo, ele trouxe esse significado, né, do que é essa servitude a partir do ensinar, né? Ele diz que quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. Essa relação de aprendizagem e ensino, e o ensino aqui eu quero levar assim, uma dimensão muito mais ampla, né? Não é aquela educação bancária, né, que o Paulo Freire criticava. Nós estamos falando do ensinar a viver. Se nós ensinarmos a viver, nós aprendemos a viver. E esse ensinar é um ensinar muito amplo. Então, tenhamos isso em mira, né? Servir, ser de serviço, não ser uma pessoa, estranhamente vocês podem dizer, não, mas será que aquele que se afasta da sociedade, fica recluso no alto de uma montanha, numa caverna, medita todos os dias e mergulha em si próprio, não terá se conhecido? Pode parecer, mais uma vez, um grande paradoxo, mas eu vou dizer, essa pessoa não se conheceu, porque ela não esteve em ação na vida da sociedade.
Essa pessoa que se isolou, ela não conheceu o seu verdadeiro eu. Você só conhece o seu verdadeiro eu quando você está em ação, quando você está em serviço, quando você está em transformação mútua com outras pessoas. Por isso que quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender, porque é a partir do aprendizado do outro que ele me ensina uma série de coisas. E essa vida em sociedade, que é a vida que nos leva a nos entendermos, nos compreendermos e nos conhecermos. Talvez as duas grandes características dos seres humanos sejam amar e conhecer. Nós viemos a esse mundo para amar e conhecer. Amar tudo que está à nossa volta e conhecer tudo que está à nossa volta, principalmente conhecemos a nós mesmos. Há vários ensinamentos místicos, religiosos, que dizem: conhece-te a ti mesmo e terás conhecido a Deus. Porque eu consigo ver o universo inteiro dentro de mim. Nós somos, na verdade, uma peça de um grande holograma universal. O holograma é aquela coisa fantástica em que cada parte daquela imagem contém o todo. E o todo está contido em cada parte. Então, se nós somos esse holograma, quando nós voltamos a nós mesmos, nós teremos conhecido o todo. E cada um interprete Deus à sua moda, não tem nenhum problema. Mesmo aquele que diga: não acredito em nada, sou absolutamente ateu, eu digo: ok, conheça-te a ti mesmo. Porque se você conhecer, voltando para si mesmo, em serviço à sociedade, você vai ter conhecido o universo. Aí encontra-se o segredo do conhecimento universal. Bahá'u'lláh diz que o conhecimento é um ponto, os ignorantes o multiplicaram. Eu sempre gosto de repetir esse pensamento de Bahá'u'lláh, o profeta fundador da religião Bahá'í. O conhecimento é um ponto, os ignorantes o multiplicaram. Se eu voltar a mim mesmo, conhecer a mim mesmo, conhecer essa peça do holograma universal, eu terei conhecido o universo. Eu terei acesso a todo o conhecimento. E quando eu tenho acesso a todo o conhecimento, o que me resta senão ter um profundo amor e veneração por esse conhecimento, pela descoberta do que é o todo. Essa é a coisa mais fantástica da nossa existência. Então, se eu quero conhecer a mim mesmo, eu preciso servir, eu preciso estar em conexão com o outro. Eu preciso do outro. Eu preciso de alguém que, comigo, crie essa conexão que Paulo Freire fala do ensinar e do aprender. Eu aprendo ao ensinar, eu ensino ao aprender. E eu preciso aprender com quem agora? Com o universo. Com esse todo que se encontra à minha volta. Só que o todo eu encontro dentro de mim. Por mais fantástico que isso pareça. Porque quando nós voltamos a nós mesmos, em movimento, é onde eu me conheço. Agora, é interessante que a psicologia vem nos ajudar muito nesse sentido. E nós não podemos deixar a ciência de lado. Se nós estamos falando de coisas espirituais, perfeito, mas nós precisamos trazer a ciência para perto da gente, a ciência, digamos, humana, né? Não a ciência da espiritualidade. E a ciência humana, que é a ciência da psicologia, Jung traz, grande psicólogo e, digamos, idealizador, né, de uma corrente da psicologia que hoje bastante reconhecida, né, ele que foi um dos discípulos de Freud, o pai da psicanálise. Jung diz que ninguém se ilumina imaginando a luz. Ninguém se ilumina imaginando a luz, mas se conscientizando da escuridão. Nós precisamos conhecer, para conhecermos a nós mesmos, nós precisamos conhecer o nosso lado obscuro. Isso, mais uma vez, parece um contrassenso. Mas como assim, Irade?
eu preciso voltar para aquilo que eu tenho de ruim. Eu não estou falando de ruim, estou falando de obscuro. Aquelas áreas internas nossas que não estão iluminadas. Porque aí sim a ciência da espiritualidade, ela nos traz uma dica muito próxima a essa, né? Ela diz que nós devemos conhecermos-nos a nós próprios e reconhecer o que leva à sublimidade ou à humilhação, à glória ou ao rebaixamento, à riqueza ou à pobreza, na dimensão espiritual. Eu preciso conhecer os opostos. Eu preciso saber, me conscientizar do que me leva à riqueza ou à pobreza espiritual, do que me leva à glorificação ou à humilhação espiritual, à perda total, né? O que me leva ao rebaixamento ou à sublimidade. Para que eu possa fazer isso, para que eu possa fazer esse movimento, né, eu preciso reconhecer que eu tenho dentro de mim, né, um potencial enorme de luz, mas, ao mesmo tempo, se eu não aciono essa luz, eu tenho um potencial enorme de escuridão. E quando eu reconheço quais são as dimensões dessa minha escuridão interna, eu me reconheço como humano. E aí, vejam só que interessante, é quando eu saio da dimensão do juízo, do julgamento, da crítica ao outro, porque eu vejo a humanidade de todos. Aquela pessoa que está muito perdida em achar que ela é muito perfeitinha, como diz Jung, né? Não é achando que eu vou procurar a luz, que eu vou me iluminar, mas entendendo a minha escuridão interna. Aquela pessoa que se acha muito iluminada, muito perfeitinha, ela se afasta totalmente do seu verdadeiro eu. Interessante isso, né? Eu me aproximo do meu verdadeiro eu quando eu reconheço a minha escuridão interna. Quando eu reconheço a minha humanidade, quando eu reconheço as minhas incapacidades. Mas eu não sou uma presa delas. Eu não estou falando isso, e nem Jung falou isso para que nós nos colocássemos como vítimas, né? Mas, ao reconhecer a minha escuridão interna, eu percebo o valor da luz. E, ao perceber o valor da luz, eu tenho vontade de compartilhá-la. Eu tenho vontade de fazer a luz aparecer nos demais, reconhecendo a humanidade deles. O grande problema da vida em sociedade é quando uns se acham mais perfeitos do que os outros, quando uns se acham superiores aos outros, quando uns acham que têm a verdade e os demais não têm, quando uns acham que encontraram o caminho e que outros não o encontraram. Mas quem disse que nós somos aqueles que encontraram o caminho absoluto, a verdade absoluta, a iluminação absoluta? Nós só somos capazes de encontrar verdadeiramente algo se olharmos para dentro de nós e reconhecermos a nossa escuridão. É isso que, no pensamento junguiano, se refere à sombra. A sombra, como um elemento da psique humana, ela é todo aquele repositório de coisas que eu neguei. Não, eu não sou egoísta. Quem disse que eu sou egoísta? Joga para trás, vai para a sombra. Eu, invejoso? Não, não tenho inveja. Morre de inveja, morre de ser egoísta. Eu, materialista, de forma nenhuma, sou uma pessoa que estou absolutamente desprendida disso. E você vê que, de repente, a pessoa pisa na bola de uma forma assim escancarada, porque ela não consegue segurar a sombra. A sombra vem e toma conta dela. Essa escuridão interna nossa, que é tudo aquilo que nós negamos, né? Não sou isso, não sou aquilo, de forma alguma, não admito, não aceito, mas no fundo, lá no fundo, reconhece que é. É egoísta, é materialista, é invejoso, enfim, tudo que vocês queiram pensar como aquilo que nós rejeitamos e dizemos que nós não somos. Nós precisamos nos pacificar
com essa sombra. Nós precisamos nos pacificar com tudo aquilo que nos leva à pobreza, com tudo aquilo que nos leva à humilhação, com tudo aquilo que nos leva ao rebaixamento. Se nos pacificarmos com isso, nós reconhecemos a luz. E ao reconhecermos essa luz, então, nós conhecemos nosso verdadeiro eu. Eu só conheço o meu verdadeiro eu quando eu reconheço aquilo que seria o meu anti-eu. Aonde eu me rendo, não para me submeter àquilo que é a minha sombra, mas eu me rendo para me pacificar com a minha sombra. Não mais negar as coisas. Não dizer que eu não sou isso. Não dizer que eu não admito ser chamado de, sei lá, língua solta. Não admito ser chamado de egoísta ou o que seja. Toda vez que eu não admito é porque eu estou negando. Eu me afasto da iluminação verdadeira. Eu me afasto do meu verdadeiro eu, que é pura luz. Isso só acontece porque nós vivemos no mundo material. No mundo da matéria, as coisas são veladas. Elas não são abertamente claras. Nós precisamos de um esforço para entendermos o que está escondido por trás das coisas. E nós somos vítimas, presa fácil desse esconderijo, que é o esconderijo daquilo que nós negamos ser, não admitimos ser. Então, nós às vezes vivemos um mundo de aparências, porque o mundo da matéria nos leva ao mundo da aparência, que aí nós temos uma outra dimensão da psique humana que Jung traz, que é a persona, é aquilo que nós aparentamos ser por fora. Essa aparência, essa máscara, né? Persona, máscara, em latim, essa máscara que nós colocamos, tão em voga agora no tempo da pandemia, mas não é essa máscara que eu me refiro, é nos apresentarmos de uma forma adequada para cada situação, que até é uma proteção para a gente, né? Eu não me apresento ao gerente do banco quando eu vou pedir empréstimo da mesma forma que eu me apresento para os meus netos. Eu não me apresento para os meus netos da mesma forma que eu me apresento para as minhas filhas. Para cada situação, nós nos apresentamos de uma forma. Só que essas formas de apresentação, às vezes, vão se tornando certos elementos que nos aprisionam. Nós nos tornamos presa fácil das nossas máscaras. Ah, fulana é uma mulher tão calma, tão amorosa, tão prestativa. É uma máscara que ela apresenta e por dentro ela está fervilhando de raiva, de inveja, de tudo aquilo que ela nega. Então, como é que eu vou passar por esse mundo, né? Falando da primeira colocação que eu fiz, né? Que o verdadeiro prejuízo, né? A grande perda é para aquele que passou por essa existência sem ter conhecimento, em completa ignorância do seu próprio eu, do seu verdadeiro eu. Porque as máscaras vão nos impossibilitando de termos essa verdadeira interação com o nosso eu mais profundo. Então, o mundo material, o mundo da matéria, das coisas, das pessoas, dos lugares, das situações, né, vai nos impondo um certo distanciamento do nosso verdadeiro eu. E nós não podemos nos tornar vítima disso. Nós não podemos nos tornar aquela pessoa que é aquele que está no trabalho. Então, vocês veem, por exemplo, né, muita gente que tem cargo de chefia no seu trabalho acaba voltando para casa querendo ser o chefe. Ele quer comandar, porque ele acha que toda a existência é uma repetição daquela situação de trabalho dele onde ele manda. Ele, ela, tanto faz. Então, nós precisamos nos desconstruir, né? Aprender ensinando, ensinar aprendendo. Eu preciso fazer essa desconstrução.
Eu preciso me libertar dessas máscaras, dessas personas. Eu preciso voltar para a escuridão interior, reconhecer aquilo que são os meus elementos de maior fragilidade para mim, reconhecê-los, abraçá-los, mas não me tornar uma presa ou uma vítima deles. Trazê-los à luz, e daí então eu dizer, ok, eu sei quem eu sou. Porque eu reconheço onde se encontram os meus polos opostos. Agora, quando eu chego a isso, quando eu sou capaz de me conhecer, eu busco a verdadeira luz, eu busco a luz maior, então eu me sinto acolhido por essa luz maior. E essa luz maior é a luz da espiritualidade, é a luz do espírito, é a luz que provém do nosso Criador. Cada uma e cada um aqui entenda da sua forma o que é esse divino Criador, não é o meu objetivo nessa oportunidade aqui agora falar sobre isso. Podemos falar em outro momento. Mas é aí que eu me encontro verdadeiramente aberto a receber essa iluminação. Por quê? Porque eu removi a poeira que estava em cima do meu coração. O nosso coração é como se fosse um espelho. Essa também é outra analogia que eu gosto muito de utilizar. Esse espelho precisa estar purificado, limpo, polido, para poder refletir a beleza da luz, a intensidade da luz do sol. Essa luz do sol, que é a luz, o calor e o acolhimento divinos, é isso que é capaz de fazer dar brilho ao meu espírito. É isso que ilumina todos os recônditos, os cantinhos mais escondidos da minha existência. Porque eu me abri. No momento que eu me abro, eu estou disposto a acolher e ser acolhido. Quando eu me abro a essa luz, eu consigo perceber a luz que habita no coração de todas e todos. É daí que eu sinto o desejo de servir. Parece um ciclo que se fecha, né? Para eu me conhecer, eu preciso servir, eu preciso estar em ação. Eu preciso me movimentar. No que eu me movimento, eu preciso reconhecer o meu lado obscuro. Saber o que me leva ao rebaixamento, saber o que me leva à minha ascensão. No momento que eu reconheço isso, eu trago luz sobre esse meu lado obscuro, eu abro ele, e o que eu faço? Eu começo a destruir esse conjunto de máscaras, de personas que eu fui acumulando, porque as máscaras e personas são a forma de eu de me proteger desse meu lado obscuro, desse meu lado que eu nego, para que ele fique quieto, para que ele não apareça. Então, aquela mãe, por exemplo, que é conhecida como a grande mãezona, mas que tem dificuldade de amar, ela se esconde atrás dessa persona da grande mãe. O sujeito que tem uma dificuldade enorme de admitir os seus próprios erros, ele se esconde através da persona do professor. E essas personas é que nós precisamos, nessa caminhada, retirá-las, né? Desconstruí-las. No momento que elas são desconstruídas, então eu consigo iluminar todo o meu ser. Quando eu ilumino todo o meu ser, eu consigo perceber a luz no coração dos outros. E aí eu decido, novo ciclo, me dedicar mais, ajudar mais, servir mais, porque eu percebo que ao servir mais, eu me conheço mais. Então, é, na verdade, um engano achar que eu vou me conhecer através somente da introspecção. Ela pode ser útil, sem dúvida é. Mas eu me conheço mesmo quando eu estou em ação. E quando eu estou em ação e cada vez mais eu quero agir mais e mais, o que eu faço?
eu sacrifico alguns elementos meus, eu torno sagrados determinados elementos meus. Sacrificar é tornar sagrado, tornar sacro. Né? O que eu sacrifico? O meu tempo. O que eu sacrifico? As minhas energias. Eu decido oferecer meu tempo, minhas energias, a esse processo de cada vez mais poder servir a humanidade. E essa é a chave de um mundo próspero. Essa é a chave de um mundo transformado. Começou comigo, começou eu sozinho dizendo: se eu servir, eu aprendo. Se eu aprender, eu me conheço. Se eu me conhecer, eu me ilumino. Ilumino os meus lados obscuros. Ao iluminar os meus lados obscuros, eu elimino as minhas máscaras. Eu faço com que as minhas máscaras não se tornem elementos que me sufoquem, mas sim elas desaparecem. Então, eu começo a conhecer sinceridade, veracidade, honestidade para consigo mesmo, transparência. Vejam, essas 4 virtudes, sinceridade, honestidade, transparência, veracidade, elas não podem conhecer personas que as mascarem. E eu entro nesse círculo virtuoso, né, de cada vez querer mais, oferecer mais. Isso é o sacrificar-se. Então, eu torno sagrado todas as minhas dimensões. Claro que tudo que eu estou dizendo, falar é muito fácil, né? Nós precisamos colocar isso em ação. Mas é importante conhecermos essa dinâmica. Se conhecermos essa dinâmica, nós teremos totais condições de conhecermos o nosso verdadeiro eu. Obrigado, fica aí a dica e espero poder estar ajudando vocês nessas suas reflexões.